Olá, seja bem-vindo ao podcast O Teu Psicólogo. A cada episódio respondo a uma pergunta sobre psicologia e saúde mental. Eu sou o vosso anfitrião, Marco de Melo Martins. A pergunta de hoje é a seguinte: quais as diferenças na psicologia de homens e mulheres? Bem, a literatura neste tópico é muito extensa e não é fácil agrupá-la, mas eu vou procurar fazer isso hoje. Peguei em várias dimensões da psicologia humana: diferenças de interesses e preferências de vida, diferenças de desempenho cognitivo e diferenças emocionais. Esta não é uma lista exaustiva, mas eu procurei focar-me naquilo que me parece mais relevante e interessante. Então vamos lá começar. Primeira diferença: homens e mulheres diferem nas suas prioridades de vida. Os homens procuram mais status em detrimento da família e outras coisas importantes na vida. As mulheres, por outro lado, valorizam ter a possibilidade de ter um trabalho em part-time, viver perto dos pais e outros parentes, ter amizades fortes e uma vida espiritual significativa. Os homens valorizam ter muito dinheiro, inventar ou criar algo, ter uma carreira em full-time e ter sucesso no trabalho. Segunda diferença: as mulheres estão mais interessadas em pessoas, os homens estão mais interessados em coisas. Por isso se nota uma grande desproporção nas escolhas vocacionais entre os sexos. As mulheres têm maior probabilidade de serem educadoras, professoras, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas, etc. E os homens têm mais probabilidade de se tornarem físicos, químicos, matemáticos, programadores ou biólogos. Terceira diferença: os homens correm mais riscos que as mulheres. São de longe mais irresponsáveis em comportamentos como fumar, beber álcool, usar drogas, atividade sexual, conduzir, atividades físicas, atividades que envolvam risco intelectual, etc. Quarta diferença: os homens superam as mulheres em capacidades visoespaciais. Portanto, se um grupo de homens estiver perdido numa floresta ou a bordo de um carro, tendencialmente encontrarão o caminho de regresso com maior facilidade face a um grupo de mulheres. Estas diferenças manifestam-se a partir da puberdade e são estáveis. Falo da rotação mental de figuras e da percepção e visualização espacial, e este achado correlaciona-se com a resolução de problemas matemáticos. Quinta diferença: raciocínio matemático. Apesar das meninas terem melhores notas em todas as disciplinas, os rapazes saem-se melhor em testes de raciocínio matemático. A diferença emerge na puberdade, e nas crianças mais inteligentes a diferença em favor dos rapazes é ainda mais notória. Sexta diferença: variabilidade da inteligência. A diferença entre a inteligência média de homens e mulheres é muito pequena, mas há um dado interessante: onde se observa uma diferença substancial é na variabilidade da inteligência nos homens, ou seja, os homens são desproporcionalmente os que melhor e pior pontuam em testes de inteligência. Sétima e última diferença: as mulheres experienciam mais emoções negativas que os homens. Falo da tristeza, do medo, da vergonha, da culpa, tanto em situações do cotidiano como em situações experimentais. Por exemplo, quando numa situação experimental lhes são mostradas imagens desagradáveis. Estão também mais sujeitas a lidar com situações adversas através da ruminação cognitiva, que é uma forma de reflexão excessiva e debilitante. Em testes de personalidade, as mulheres pontuam mais em traços como o neuroticismo, associados à emocionalidade negativa e a maior probabilidade de manifestarem ou virem a desenvolver ansiedade e depressão. Obrigado por ouvir o episódio 7 de O Teu Psicólogo. O podcast está disponível em oteupsicologo.substack.com e em todas as principais plataformas de podcast. Podem colocar as vossas perguntas na caixa de comentários do podcast em oteupsicologo.substack.com. Até breve.